Olá! De que forma a divindade age para que eventos traumáticos sejam ocasiões de aprendizado e evolução? Por que as pessoas falecem nestes eventos? Casualidade? Destino? Punição ou educação? Como são atendidos na espiritualidade aqueles que morreram em situações calamitosas? De que forma podemos assegurar que a justiça seja feita quando a causa das tragédias são a negligência, a irresponsabilidade e até a ganância? O Mundo Maior Repórter entra no ar e fala de mortes coletivas. Pero después del mal comienzo, los británicos volvieron a seguir su pista. Los supervivientes del campo de Bergen-Belsen. Bom, desastres coletivos ou catástrofes que implicam o comprometimento de uma população ou de um agrupamento, seja maior ou seja menor, sempre ocorreu no planeta Terra, até mesmo quando os seres humanos não tinham vindo para cá ainda ou não estava pronto ainda a genética para eles. Provavelmente isso tem muito a ver com desígnios divinos, não no sentido kármico ou de pagar pecados ou coisas parecidas. Eu acho que isso tem a ver com procedimentos que nos escapam ao conhecimento. Não há propriamente uma tragédia sob o ponto de vista espiritual. Há uma transformação. Mais ou menos como se você decide tirar um formigueiro que está atrapalhando o seu jardim e você não deve muitas satisfações para as formigas, mas para elas é uma catástrofe quando você joga água quente ou joga água ou lava, né, e destrói o planeta delas, vamos dizer assim. Com certeza tem uma finalidade útil. Nunca é nada de graça e sempre é por amor, é dentro das leis de amor. Alguns males ocorrem para desenvolver a inteligência do homem, vulcões, terremotos, tsunamis, mas a maioria dos males é criação do homem. O Espiritismo, uma filosofia com fundamentos de religiosidade e ciência, afirma que, de fatais na vida, apenas nascimento e morte. Mas como agem os espíritos superiores para que em eventos desastrosos apenas estejam envolvidos aqueles que efetivamente precisam passar pela experiência da dor de uma tragédia? Eu não gosto da palavra coincidência, eu gosto de usar a palavra deincidência. Deincidência, é a incidência divina em nossas vidas. Você sabe que, por exemplo, nas Torres Gêmeas, no episódio das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aquele bombardeio do Bin Laden, né, nas Torres Gêmeas, apareceram casos fantásticos de pessoas que perderam o avião e não conseguiram chegar lá, outros que tiveram problema de trânsito, outros que tiveram problemas burocráticos e não foram para as Torres Gêmeas, ou seja, eles foram preservados. No Circo de Niterói, um cidadão muito conhecido entre nós espíritas, ele brigou com o pai, porque ele queria que o pai chegasse em casa para levá-lo ao circo, e o pai impediu que ele fosse ao circo. Raul Teixeira.
nós temos uma pálida ideia de como se organiza o mundo espiritual, mas nós não temos certeza de como é feita a justiça nos seus mínimos detalhes. Para que nós tenhamos uma ideia disso, os computadores que nós utilizamos são dinossauros, perto daqueles que são utilizados pelo mundo espiritual. A tecnologia existente no mundo espiritual está anos-luz à frente da tecnologia no plano da matéria. Por que os nossos jovens tão cedo operam com tanta desenvoltura os computadores, por exemplo? Porque eles tiveram acesso a essa tecnologia quando estavam no mundo espiritual antes de reencarnar. E as empresas, a sociedade, os governos, eles têm líderes, mentores que tomam conta desta empresa. Então, digamos que, vamos citar o caso do avião que caiu indo do Brasil para a França, alguns anos atrás. O plano espiritual já tinha tecnologia de saber que havia um equipamento no avião que estava tornando-se defeituoso, já tinha tecnologia o suficiente para saber que no meio do Oceano Atlântico havia uma tempestade de tal magnitude, onde a tempestade e a falha do equipamento de avião inevitavelmente faria que o avião caísse. Então, dessa forma, aquelas pessoas que estiveram ali, estiveram porque ali precisavam estar. Aqueles que pereceram no circo de Niterói, 500 pessoas que morreram no circo de Niterói no incêndio. Depois veio a informação que nos planos espirituais havia como que um megafone que dizia: João, está na hora, Sebastião, Antônio, Jorge, Maria, Zefa, Chica, e todos se reuniram no circo de Niterói e morreram queimados, para expurgarem de si a culpa e a aderência magnética pesada que não permitia que eles pudessem se elevar. Em 1961, nós tivemos aqui no Brasil o incêndio do circo de Niterói, no qual pereceram 503 pessoas e a sua grande maioria crianças. Naquela ocasião, Emmanuel, através de Chico, ele responde àquelas indagações. Ele disse: olha, vamos fazer uma comparação, uma analogia, que é o que muito provavelmente tenha ocasionado. Nos séculos que a Santa Inquisição condenou as pessoas à morte através de fogueiras, todos aqueles espíritos envolvidos, eles semearam. E a lei de causa e efeito veio alcançá-los nesta oportunidade, em que se reuniram no mesmo ambiente e desencarnaram coletivamente. E como um drama como esse foi planejado no mundo espiritual, essas almas, elas em conjunto decidiram que iriam pagar essa dívida, que iriam, por assim dizer, deixar a sua ficha limpa. Então, esses espíritos decidiram junto com o mentor. E, como tal, nós acreditamos que esses detalhes todos foram devidamente pesados, analisados, para não haver injustiça. Tanto quem estava ali naquele contexto, de alguma forma, estava necessitando passar por aquele processo de aceleração do seu desenvolvimento espiritual, da sua regeneração. Aquilo que nós colocamos como pensamento, como palavra, como ação, volta invariavelmente para nós. Existem crimes que são individuais e existem crimes que foram cometidos no coletivo. O que mais nos ocorre inicialmente é de um resgate coletivo, de algum problema que era comum e aquelas pessoas, resgates que precisariam ser realizados e são acomodados dentro de um determinado evento. Olho por olho, dente por dente? Quem são os espíritos que falecem em eventos de grande dor humana? Culpados do passado? A justiça divina é punitiva ou educativa?
nesse domingo, dia 27, foi o Dia Internacional de Memória pelas Vítimas do Holocausto. Eu fiquei me perguntando, quem teriam sido as vítimas do Holocausto? Aqueles que morreram ou aqueles que mataram? Aqueles que morreram, eu fiquei perguntando, né? Por que morreram? Nós entendemos que esses nossos irmãos, mais de 230 irmãozinhos nossos, na maioria dos jovens, foram espíritos altamente corajosos, que poderiam trazer débitos do passado. Nós vemos que os campos de concentração, as mortes na câmara de gás, elas envolveram muitos espíritos que, ao final da Segunda Guerra Mundial, se comprometeram para com a lei de causa e efeito. Aqueles que cometeram juntos um crime ou vários crimes, eles sejam responsabilizados em conjunto. Cremos nós, na nossa pesquisa dentro da doutrina, que esses irmãozinhos que agora encontraram a sua desencarnação, na grande maioria por asfixia, devam ter, em algum ponto da sua vida, se comprometido nessa direção. E agora se fortaleceram, se prepararam e valorosamente, corajosamente, aceitaram a oportunidade de experimentar uma prova de tal envergadura. A justiça divina nunca ela é punitiva. A justiça divina ela é educativa. Deus não pune ninguém. Deus estabelece leis. E a lei suprema é a lei do amor. O Paulo de Tarso diz assim, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. É quase como se fosse a lei de olho por olho, dente por dente. Então você diz, se eu mato alguém, alguém vai ter que me matar? Não, mas você vai ter que morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se alguém não te matar, você tem que se matar. Matar o quê? O assassino que existe em você. O que nós temos dentro da doutrina espírita é um foco muito grande na tomada de consciência, na transformação interior e em atitudes reparadoras. Deus não trabalha com culpa nem com medo. Ele trabalha com a noção de responsabilidade. A questão da culpa e do medo é como se a pessoa pudesse, através de um castigo, zerar os seus créditos ou os seus débitos. Não. O que faz você se sentir de bem com a sua consciência e com a consciência universal é você, talvez, vamos dizer assim, entrar em arrependimento, né? Entrar em remorso, e aí com o remorso, que é um sentimento do sincero desejo da reparação, e aí se propor a reparar. A pergunta podia ser, mas tem certas coisas que não dá para reparar. Realmente não dá. Mas dá para você fazer compensações, né? Nesta ou em outras vidas, e por isso aí vem a soberana justiça e bondade de Deus, inclusive com as leis da reencarnação. Por isso que não tem como escapar da justiça e da bondade de Deus. Seria bobagem não querer aceitar a possibilidade de reparação. Esses espíritos que estão implicados nessa tragédia também estão envolvidos em vidas passadas nos mesmos problemas e que não prestaram a devida atenção também para a necessidade de reajuste e através agora do sofrimento causado, né, pela negligência, eles vão ter oportunidade de reestruturar a sua personalidade. Invariavelmente, quando nós estamos expostos a um sofrimento qualquer, é muito comum que nós passamos a reavaliar a vida, a repensar a vida, as nossas próprias condutas. É muito comum, quando alguém adoece, se torna mais doce, mais compreensivo, o carinho que recebe dos seus familiares amolece o coração mais endurecido. Então o sofrimento, ele condiciona a criatura a receber uma nova energia do Criador, e essa energia o torna mais doce, mais leve. Está aí o cristianismo na Terra há mais de 2000 anos. Estão aí as igrejas, estão aí as religiões promovendo o bem, mas nós estamos surdos. E os Espíritos disseram que nós não aproveitamos isto.
E é por conta de não aproveitar as oportunidades de amor, do bem, da caridade, é que nós, infelizmente, somos, a nossa consciência, então, para expurgir aquele drama da culpa, ela submete o espírito a uma experiência dolorosa como esta. Você não precisa da bala perdida. Você vai servir ao próximo e vai ajudar todas as pessoas que são vítimas de agressões. Então você está matando o assassino em você. Evidentemente que a justiça divina nunca se vale, numa primeira tentativa, desses flagelos destruidores. Ela sempre enseja mecanismos para que a própria pessoa, através do amor, através do trabalho, através da sua própria regeneração, ela mesma se harmonize, independentemente do sofrimento. O sofrimento surge em nossa vida quando nós não nos entregamos ao trabalho de reconstrução de nós mesmos. Então, andamos por várias encarnações, repisando episódios infelizes, repisando atitudes egoístas, repisando mágoas, ressentimentos, animosidades, promovendo guerras, promovendo corrupções, promovendo, sim, uma série de desatinos, e não atendemos a esses chamados de Deus, a esse chamado da vida espiritual, para que o homem volte, tal qual o filho pródigo, que um dia se distancia do pai, ele volte à casa do pai, quer dizer, volte à casa do amor, à casa da harmonia, da concórdia, da felicidade, da fraternidade. Quando ele voluntariamente não se apoia nesse contexto de reparação, a lei divina, a justiça divina, então, entra em ação para compeli-lo e para acelerar aquele processo de crescimento que estava estagnado. O grande edifício Andraus arde em chamas. A grande loja está incendiada. Como é que isso está na lei, que eu chamo de lei, que é o Evangelho? Como é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que o praticar. É necessário que venha o escândalo. Por quê? O escândalo, ou seja, a negligência dos donos da boate, lá de Santa Maria, proporcionou que acontecesse isso com essas pessoas. A negligência do pessoal do Joelma proporcionou o incêndio do Joelma, no Circo de Niterói, das Torres Gêmeas, dos Estados Unidos. Tudo isso acontece e o que vai acontecer? As pessoas que estão ali resgatam. E quem sobrevive toma consciência. Necessariamente não precisa sofrer, desde que ele urgentemente ele passe para o mecanismo da recomposição, da reconciliação e da reparação. Mas se ele não fizer isto e ficar apenas num estágio de culpa, a sua condição psicológica obrigará ele a um resgate doloroso que ele poderia ter suplantado através do amor. Agora, Kardec ele coloca que muitas das tragédias elas são causadas pela imprevidência do homem. Então nós não podemos colocar a culpa no karma, a culpa no resgate, quando nós sempre temos fatores de negligência com relação aos cuidados para uma determinada situação. Em eventos como esse é muito comum nós acharmos os primeiros culpados. E aí é o dono da boate, é o empresário da banda ou o cantor, mas a lista de culpados nós sabemos é bem grande, né? Talvez sejam culpados o Estado que relaxou na fiscalização. Talvez sejam culpados aqueles que tinham que fiscalizar e não o fizeram, às vezes sabe-se lá por quê. Nós sabemos que, infelizmente, no nosso planeta, num plano de provas e expiações, a corrupção, por exemplo, graça. Estas pessoas todas, elas, infelizmente, transgrediram a lei divina quando não cumpriram com o papel que a eles cabia. São culpados também. Cada engenheiro fez um projeto, foi aprovado, na hora da vistoria o local estava ok,
Mas depois que passa um certo tempo, se a pessoa não recarrega o extintor de incêndio, se vence o auto de vistoria e a pessoa não renova, existem N variantes, né, que podem ocorrer. No geral, se a pessoa tem um auto de vistoria e esse auto de vistoria está pregado na parede ali, dentro de um quadrinho, a pessoa pode presumir que está em segurança. O Estado de São Paulo tem uma das legislações que é considerada uma das melhores do mundo na área de segurança contra incêndio, né? Esses grandes eventos, aí, o Joelma, o Andraus, foram catástrofes aí que motivaram o Estado a se modernizar com relação à sua legislação. No Estado de São Paulo, uma das prioridades da nossa legislação é com relação ao controle de materiais de acabamento. O que isso significa? Todo material que é utilizado dentro de um local, nas saídas de emergência de edificações, ele tem que ter uma baixa propagação de chama superficial e uma baixa emissão de fumaça, para que as pessoas consigam enxergar a saída de emergência e chegar com segurança na saída de emergência. Aqui nós temos um material que nós não conhecemos, né? E vamos fazer um teste para verificar se esse material atende ou não às especificações das normas técnicas. Como vocês podem observar, o que aconteceu com esse material? Ele foi colocado em contato com uma chama e ele se auto-extinguiu. Ou seja, não houve a propagação. Bom, os responsáveis vão precisar aprender a ser responsáveis. Você não pode criar um espaço para 600 e poucas pessoas e permitir a entrada de 1000 pessoas. Você não pode construir um lugar que tem uma porta para entrar e para sair. Permitir que entre 1000 pessoas e depois sair como? Por onde? E ainda foram barrados por falta de treinamento dos seguranças. Eles estavam seguindo ordens. Então essas pessoas elas terão que, de alguma maneira, diante da lei de causa e efeito, aprender a ter responsabilidade com aquilo que propõem. Em primeiro lugar, eles são responsáveis pelo negócio que eles movimentam, né? A responsabilidade, todas aquelas vidas que estão lá, dependem justamente da consciência desses empresários. Eles têm que se manter atualizados, né, na legislação, não podem modificar os imóveis sem que tenha sido feito um projeto previamente junto ao Corpo de Bombeiros, sem que tenha aprovado esse projeto. Não podem colocar as pessoas dentro do estabelecimento sem que tenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, sob pena de responderem até criminalmente pelos danos que possam acontecer. Nessa tragédia de Santa Maria, um número grande de erros foram se sucedendo. Irresponsabilidade, egoísmo, falta de fiscalização, ganância, falta de organização. As pessoas podem buscar o que quiser dentro dos seus talentos para a sua subsistência, né? Então eu acredito que não há nada errado em você, de repente, querer ser um comerciante ou comercializar usando o divertimento. Senão não existiriam cinemas, né? Não existiriam teatros, né? Não existiriam uma série de coisas onde você acumula pessoas. No entanto, talvez, vamos dizer assim, dentro de uma certa ganância ou querer investir pouco e ganhar muito, e aí nós vamos esbarrar em questão da ética e da moral, e não da coisa em si que se comercializa, né? Aí pode-se sim se negligenciar regras de segurança, né? Tomar atitudes que nós chamaríamos de imprudentes. A luta pela posse do material, a luta por angariar dinheiro, a luta por projeções, ela é inerente ao homem encarnado. E nos descuidamos, uma grande maioria de nós, nos descuidamos dos cuidados que devem ter. O dinheiro, ele move o mundo, mas se ele escravizar o homem, ele passa a ser um mal. Ele é um bem porque é necessário para a sobrevivência da humanidade. Mas quando a ganância se torna uma coisa desmedida, porque nós devemos procurar o progresso, mas a ambição e a ganância são ervas daninhas. Nesse caso, eu tiro até a palavra acidente, porque acidente é uma coisa imprevisível. Você nunca sabe quando ele vai acontecer. Por isso que você usa EPI, equipamentos de proteção individual, no mínimo um cinto de segurança, porque você não sabe o que vai acontecer. Essas coisas
que acontecem por imperícia, por imprudência ou por negligência, seja qual for o que me fez cometer isso, pode até ser um interesse econômico, isso para mim chama-se desastre. A pessoa foi desastrada, ela causou um desastre. É como o bebê sair dirigindo, isso não é acidente. Que o Brasil precisa começar a levar à frente punições e punições severas a todos aqueles que são culpados. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, nós tivemos um evento muito similar como esse, onde morreram perto de 100 jovens. Foi preso, foi para a cadeia o dono da boate, foi para a cadeia o empresário da banda, mais de 175 milhões de dólares em indenizações foram pagas. Pagou indenização o fabricante da espuma que fazia o revestimento acústico, pagou indenização o fabricante da caixa de som que estava sendo usada no show, porque a caixa era revestida com um material inflamável, pagou indenização os patrocinadores do evento e pagou indenização à rádio que estava distribuindo convites para o evento. Quando nós, efetivamente, na justiça humana, punirmos exemplarmente, mas punir com fraternidade, não colocar em qualquer cadeia como geralmente é feito, mas quando nós efetivamente punirmos, darmos o exemplo e patrocinarmos condições para que esses agressores se harmonizem frente à lei divina e à lei humana, aí sim nós teremos uma sociedade mais justa. Sem dúvida, se você conseguir, né, harmonizar-se com a lei humana, se você conseguir, afinal de contas, dentro da lei humana, você conseguir pagar um débito dessa natureza ou de outra, sem dúvida é muito melhor para você entrar para o mundo espiritual sem esse problema, ou com esse problema bastante reduzido. Há muita diferença entre alguém assassinar alguém e ser punido pela justiça humana, através de um julgamento apropriado, do que aquele que se retira nas sombras, fica escondido, não aparece o seu crime, e quando adentra o mundo espiritual, essa situação é bem pior. Pronto socorro na espiritualidade. De que maneira aqueles que falecem em mortes coletivas são recepcionados e atendidos pelas equipes de socorristas espirituais? Então, esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente, até muitos antes mesmo do momento específico da morte. Já estão ali sendo amparados, anestesiados, envolvidos em vibrações muito positivas, em vibrações calmantes, em vibrações que vão anestesiando muitos processos dolorosos. E já se preparam. São imensos contingentes que na espiritualidade preparam a acolhida a esses nossos irmãos que estarão despertando em algum momento, de acordo com a sua evolução, com a sua compreensão, com o seu desapego das coisas materiais, mas um a um. Todos são recebidos pelas equipes que são destinadas a essa tarefa. Esta separação do espírito do corpo, né? Todo o mundo espiritual superior está organizando, né, caravanas de socorro, de recepção. Então são familiares dessas pessoas que já estão no mundo espiritual recebendo os seus entes queridos, saudando-os, tranquilizando-os, conformando-os, explicando o momento daquilo, para que esse momento seja menos doloroso e seja mais aproveitável. Anjos da guarda de todos os envolvidos, um exército de luzes vela pelo socorro e pelo consolo. Como foi o caso do incêndio do Joelma, em que não havia possibilidade dos helicópteros terrestres descerem, porque não havia heliporto. Esse incêndio pavoroso de 1º de fevereiro de 1974 ocorreu nesse edifício recém-construído, mas não havia heliporto.
Então os helicópteros rodavam, mas não podiam descer. Mas na descrição de um deles, por exemplo, o Wilson, né, o William, ele diz que helicópteros vieram resgatá-los do mundo espiritual. Então, eu tenho absoluta convicção de que nesse drama do Rio Grande do Sul, é um drama que causou em nós tanta consternação, né, tanta dor, e eu tenho certeza de que se desdobraram as equipes espirituais para dar todo o socorro àqueles que partiram. Ao berço, ao túmulo, que são limites muito estreitos que o materialismo não consegue entender. Por isso chama isso de tragédia. Mas quando nós olhamos a vida num processo que não começou no berço e nem vai terminar no túmulo, nós vamos verificar que isto foi a simples passagem, uma simples transformação, um processo de grande libertação. Aquilo que esses espíritos durante anos e anos não conseguiram fazer. Eles entraram num processo de uma UTI espiritual. Quando se fala dos atributos da divindade, é dito soberanamente justo e bom. Soberanamente é algo extremamente grandioso. Se Deus é extremamente justo, nós devemos supor que Ele não aplica as suas leis ao bel prazer. Não é um jogo de cartas, um jogo de dados, onde, dependendo de que forma cai o dado, há a punição ou há a premiação. Portanto, nós entendemos que os familiares, pais, familiares, amigos das vítimas, de uma certa forma, também precisavam passar por isso. Vamos explicar um pouco melhor. Eu sou pai. Se eu falhar na minha missão paterna de educar o meu filho e ele cometer um grande desatino, eu tenho uma corresponsabilidade com aquele desatino. Então, digamos que esses jovens estavam envolvidos na lei de causa e efeito por algo que eles fizeram lá atrás em outras encarnações. E que fizeram porque não tiveram uma boa educação, quando, quem sabe, estes pais e esses familiares já eram pais e familiares deles, portanto, corresponsáveis por isso. E aí o que se faz a partir de um evento como esse, há uma harmonização, especialmente quando as criaturas não se revoltam. Pais, amigos e familiares que choram a partida de seus entes queridos. Como a soberana bondade do Criador oferta o socorro e o consolo para aqueles que ficam. Quando uma catástrofe dessa envergadura está programada, as equipes espirituais se compõem de uma maneira fantástica. Todas as equipes socorristas se acercam dos familiares, levando a paz e levando conforto. Toda religião é importante, e principalmente numa hora dessa. Acho que os pastores, né, os padres, os rabinos, enfim, todos aqueles que fazem parte de determinada religião e que têm por missão cuidar da população, tenho certeza de que eles poderão fazer muito por aqueles que passaram por um drama como este. Veja, existe um atendimento específico para pessoas em situação de trauma. Talvez esse primeiro atendimento pudesse ser dessa natureza. Será que nós temos o tanto de pessoas treinadas para atendimento em situações de catástrofe, de tragédias? Talvez não. Mas, enfim, o conforto e, gradativamente, o entendimento, porque o entendimento espiritual nos leva a não acumular uma revolta, mas a agir de maneira proativa com a sociedade, no sentido de construir leis, mecanismos, regras, de uma maneira que funcione com respeito ao ser humano. Para isso, os psicólogos trabalham de uma maneira a dar essa força àquele que está passando pelo tratamento. E eu tenho certeza de que eles conseguirão dar essa estrutura psicológica desse momento, a fim de que eles vençam a dor da separação e o trauma que ficou. Mas tudo isso precisa ser trabalhado ao longo do tempo, a fim de que as pessoas ganhem essa força, façam o luto
que é importante, e uma vez conseguindo ultrapassar essa fase pior, possam reestruturar suas vidas. E agora se fortaleceram, se prepararam e valorosamente, corajosamente, aceitaram a oportunidade de experimentar uma prova de tal envergadura. E através agora do sofrimento causado pela negligência, eles vão ter a oportunidade de reestruturar a sua personalidade. E as pessoas que estão ali resgatam. E quem sobrevive toma consciência. O mundo espiritual superior está organizando, né, caravanas de socorro, de recepção. São familiares que já estão no mundo espiritual recebendo os seus entes queridos, saudando-os, tranquilizando-os, conformando-os, para que esse momento seja menos doloroso. Anjos da guarda de todos os envolvidos, um exército de luzes vela pelo socorro e pelo consolo.